Bom, a gente está gravando aqui. Então, hoje a gente... Professor? Oi, voltei aqui, né? Eu fui apertar o botão, eu fui apertar aqui para ligar a câmera, eu desliguei a chamada. Bom, vamos lá, então, tá continuando gravando aqui. Não sei se está dando... Tá bem. Nas últimas aulas, quer dizer, na última aula, eu comecei a falar sobre equações diferenciais parciais, né? Que é o assunto da nossa disciplina daqui nas próximas semanas. Na verdade, daqui até o final do curso, a gente vai falar sobre equações diferenciais parciais, tá? Nesse curso de cálculo 4, basicamente, a gente vai trabalhar com três equações diferenciais, tá? São equações diferenciais clássicas e todas as outras equações que vocês virem mesmo, são decorrentes dessas três, tá? Tem alguns exemplos que tem outras equações diferenciais, mas sabendo resolver as equações diferenciais dessa parte da matéria, as outras ficam mais fáceis, tá? Então, basicamente, as equações diferenciais que a gente vai trabalhar são três. Então, em cálculo 4, em cálculo 4, vocês estão vendo aí, né, meu caderninho? Cálculo 4 serão estudados as seguintes EDPs. EDP é equação diferencial parcial. O termo parcial significa que envolve a diferenciação parcial, tá? Então, envolve as derivadas parciais de uma função com relação a duas ou mais variáveis. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar só com duas variáveis, tá? Que já é suficientemente complexo, né? Bom, as equações diferenciais que a gente vai trabalhar nesse curso, basicamente são a equação do calor, que é uma equação que eu já discuti aqui, né? Que é assim, a derivada de U com relação com relação a T é uma constante vezes a derivada de U com relação a X, tá? Aí a gente vai ter a equação da onda, ou da corda, né? Vou colocar a equação da corda, que é assim, aqui é A quadrado, a derivada segunda de U com relação a X, a derivada segunda de U com relação a T, tá? E aí a gente tem a equação de Laplace. A equação de Laplace é assim, a derivada segunda de U com relação a X mais a derivada segunda de U com relação a Y é igual a zero, tá? Essas equações aqui, por exemplo, aqui como envolve x e y, você vai supor que o x está no intervalo de 0 até L, desculpa, e o t é maior que zero. Na verdade, maior que zero, tá? Aqui é a mesma coisa, você vai supor o x no intervalo de 0 até L, e o t maior que zero. E aqui a gente vai e o y de 0 até b, tá? Então você tem um
certo domínio das funções aqui, né? Esses são a variação do domínio. É claro que esses domínios aqui eles podem variar, mas assim, para as aplicações que eu vou trabalhar com vocês, esses domínios aqui são suficientes, tá? Nesse curso a gente vai, assim, para essa próxima prova, para P2, eu vou mostrar para vocês uma técnica para resolver os 3 exemplos, tá? Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês uma técnica. A gente vai usar a mesma técnica para resolver a equação do calor, a equação da cor e a equação de Laplace, tá? Esse exemplo, ele é relativamente simples, né? Então, que é chamado separação de variáveis, tá? Então, basicamente, o que a gente vai trabalhar no curso de cálculo 4 para essa primeira prova é o que a gente chama de separação de variáveis. Então, nós vamos supor que a solução do nosso problema é da forma então você vai ter uma função u, que depende de x e y, tá? Vai ter uma função u que depende de x e y. E aí a gente vai supor que essa solução é da forma x de x, y de y. Esse é o método que a gente vai usar. Tipo assim, mas se não der para escrever a solução assim? Se não der, não tem solução. Ou então a gente não vai trabalhar com solução analítica. Porque assim, essas equações diferenciais, elas têm, assim, uma infinidade de aplicações, tá? A gente vai trabalhar só aquelas nas quais é possível aplicar essa técnica. Se não der para aplicar essa técnica, não tem problema. Você vai resolver ela de outra forma, principalmente de forma numérica. Porque a maioria das equações, elas não tem solução analítica. As poucas soluções analíticas que vocês verão vão ser aqui no curso de cálculo 4, tá? Só que assim, as soluções analíticas, elas dão um embasamento teórico para você poder entender como que funcionam as soluções numéricas, tá? E aí o que que acontece? Aqui eu vou chamar de x maiúsculo e y maiúsculo duas funções reais, né? X é a variável e y é a outra variável, tá? E aí as funções x, uma função real, que só depende da variável x, tá? Da variável x minúsculo. Eu vou tentar sempre fazer diferenciação aqui entre maiúsculo e minúsculo. X grande é a função, x pequeno é a variável. Poderia até usar outras letras aqui, F, G, mas aí vai confundir com outros problemas, tá? Então, sempre que eu falar x grande, está implícito que a variável é x minúsculo. Quando eu falar y maiúsculo, está implícito que a variável é y minúsculo, tá? Então, x é uma função real que só depende da variável x, tá? E y também é uma função real, dependendo da variável y. Então, por exemplo, quando a gente estiver trabalhando com esses problemas aqui, por exemplo, quando você pega, vamos supor, uma função que depende de duas variáveis, sei lá, e elevado a x mais y, né? Essa função pode ser escrita da forma e elevado a x vezes e elevado a y. Isso, se você observar aqui, isso aqui pode ser visto
como uma função que só depende de x, então x de x, e essa função aqui é a função que depende de y, tá? Então, por exemplo, você pode ter uma função que é, sei lá, seno de x vezes cosseno de y, tá? Aí essa aqui é a parte, é a função que só depende de x, e essa aqui é uma função que só depende de y, tá? Às vezes acontece você, por exemplo, nem toda função dá para fazer isso. Na verdade, a maioria das funções não dá. Se você pega, por exemplo, seno de x vezes y, então você não sei o que você, não tem como você escrever uma que depende de x e outra que depende de y, tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com esses casos mais simples. Vocês vão ver que aparentemente os casos são simples, né? Mas quando a gente for determinar as soluções das equações diferenciais que eu vou tratar aqui, vocês vão poder observar que essas soluções são um pouco mais complexas. Um pouquinho mais complexas, tá? Então, eu vou trabalhar com essas soluções dessa forma aqui. Porque o que acontece? Quando eu trabalho com equações dessa forma, e aí eu vou calcular as derivadas parciais, dessas derivadas parciais aqui, então, o que vai acontecer é o seguinte, ó, se você tem aqui uma função u de x e y, é da forma x de x e y de y. Então, por exemplo, se você calcular a derivada de u com relação a x, ou seja, nesse caso, essa função aqui, o y maiúsculo, ele funciona como se fosse uma constante. Então, a derivada só depende, só vai aparecer a derivada com relação a x, tá? E aqui eu mantenho o y. Se você tiver a derivada de u com relação à variável y, então aqui mantém a função x, que nesse caso passa a ser uma constante, porque você está derivando só na direção do y, né? E aí, aqui vai aparecer a derivada com relação a y, tá? Aí, por exemplo, se você tiver a derivada segunda de u com relação a x, então vai ficar x duas linhas de x, y grande de y, tá? E, por sua vez, a derivada segunda de u com relação a y é x, e aqui aparece a derivada segunda, tá? Toda vez que aparece o símbolo, esse linha, subentende-se que a variável na qual você está derivando é o x pequeno. Porque, ou seja, a função x grande só tem uma variável independente, que é o x pequeno. Então, se você está derivando ela, você só pode derivar com relação a x. A mesma coisa aqui o y, né? Se você está derivando o y, então esse símbolo de linha deixa implícita a condição de que você está derivando com relação à variável y. Tá? Então, aí, na verdade, você nem precisa colocar as variáveis aqui. Né? Se tiver y grande linha, subentende-se que é derivada com relação à variável y. Tá? Mesma coisa aqui, por exemplo, ó, a derivada segunda de x, com certeza é com relação à variável x. Tá? E assim por diante. Então, só por simplicidade, às vezes a gente escreve o seguinte, ó. Por exemplo, vamos supor que você tem assim, a derivada segunda de u com relação a x, você vai escrever simplesmente assim. Né? Não precisa colocar a variável, porque você já sabe que é a derivada com relação a x. E aí, se você calcula a derivada segunda de u com relação a y, você simplesmente pode escrever assim, tá? Dá na mesma, esses dois casos aqui. Bem, vamos resolver um exemplo, que aí eu vou mostrar para vocês como que faz isso aqui. Porque assim, para resolver esses exemplos, a gente precisa recorrer a algumas coisas de cálculo 3, tá? E, por exemplo, se alguém virar para mim e falar assim, professor, eu fiz cálculo 3 antes de
começar a pandemia, ou seja, 10 anos atrás, mais ou menos. Você não vai lembrar, né? Então eu vou revisar algumas coisas aqui e só deixar claro que lá no material tem uma pequena revisão da disciplina de cálculo 3, tá? E se vocês precisam, na verdade eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou colocar lá no Moodle a apostila que eu fiz de cálculo 3. E caso alguém precise, é só acessar lá. Então amanhã de manhã ou amanhã à tarde eu vou dar uma atualizada na disciplina de cálculo 4 e vou atualizar a disciplina de... e vou colocar a apostila de cálculo 3 caso alguém tenha uma dúvida com relação a essa parte aqui. Tudo bem? Bom, vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar minha colinha aqui para poder ver qual exemplo que a gente trabalhar. Vamos resolver, por exemplo, esse exemplo aqui. Resolva a derivada segunda de u com relação a x é igual a 4 vezes a derivada de u com relação a y. Aí aqui eu vou supor o seguinte, que x e y pertencem a um conjunto, eu vou chamar D de u, contido em R2. Então, R2. Esse conjunto aqui é um conjunto qualquer aqui, tá? Então, aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo x, e aqui eu estou chamando de D de u, tá? É um conjunto gordo, tá? Um conjunto que tem área aqui no R2. Porque assim, como eu estou trabalhando com uma função que tem duas variáveis, então o domínio dessa função está contido aqui no R2. Né? Isso aqui é o R2. Tudo bem? Bom, então como é que a gente vai resolver essa equação? Suponhamos que a solução... Vou chamar essa equação aqui de equação 1. Que a solução da equação 1 seja da forma... Vamos botar uma forma qualquer aqui. Na verdade, uma forma qualquer não. Vou supor que a solução seja da forma u de x e y igual a x de x e y de y, tá? Provavelmente vão existir outras soluções, mas aqui a gente vai trabalhar só com as soluções que tem esse aspecto, tá? E aí o que acontece? Como aqui eu tenho a derivada segunda de u com relação a x, então eu tenho que usar essa forma que eu peguei. Então, eu pego a derivada segunda de u com relação a x. Bom, quem que vai ser a derivada segunda de u com relação a x? Se eu estou supondo que a solução é da forma x vezes y, a derivada segunda vai ser x, duas linhas, y. Tá? E a derivada segunda de u com relação a y vai ser x, y, tá? Então, eu vou pegar essa forma aqui e vou substituir na equação 1. Quando a gente faz isso, basicamente o que a gente está fazendo é trazendo essa equação diferencial parcial para uma equação diferencial ordinária, né? Por isso que cálculo 3 é pré-requisito para cálculo 4, porque precisa das equações diferenciais, tá? Então, substituindo em 1, o que eu vou ter aqui? Então, eu vou ter o seguinte, derivada segunda de u com relação a x ao quadrado é 4 vezes a derivada de u com relação a y. Aí, a derivada segunda de u com relação a x é x duas linhas y. Aqui é x duas linhas y.
E a derivada de u com relação a y é x, y', né? Então, isso aqui vai ficar 4x, y'. Quando chegar nesse momento aqui da equação, que você vai fazer o seguinte. Do lado esquerdo, você vai deixar as coisas que dependem de x. Do lado direito, do lado esquerdo, você deixa o que depende de x. E do lado direito, você vai deixar as coisas que dependem de y. Tá? Então, você vai deixar as mesmas funções, as funções que têm as mesmas variáveis, do mesmo lado da igualdade. Tá? Então, o que você vai fazer aqui é fazer uma multiplicação cruzada. E tenta deixar o 4 junto com a menor derivada, as constantes junto com as menores derivadas. Depois vocês vão entender por quê. Não deixar ele junto com y'. Então, aqui vai ficar assim, x, duas linhas, sobre 4x, igual a y' sobre y. Tá? E detalhe, isso aqui vale para todo par xy pertencente ao domínio de U. Qualquer conjunto que você tiver lá dentro de U, isso aqui vai satisfazer, certo? Agora vamos pensar o seguinte, aqui eu tenho dois quocientes. O meu quociente da esquerda, eu tenho funções que só dependem da variável x. E do lado direito, eu tenho funções que só dependem da variável y. Isso vale, ou seja, essa igualdade vale para todo x que está naquele intervalo lá. Naquele intervalo não. Naquele domínio. Então, qualquer xy que eu pegar dentro do domínio da minha função u, né, isso aqui tem que valer. Quando que vocês acham que isso vai ser igual? Quando que vai acontecer a igualdade? Ou seja, eu tenho uma função que depende de x. E do outro lado eu tenho uma função que depende de y. Mas elas são iguais independentemente do valor x e y. O que vocês acham que está acontecendo aqui? Quando que isso é possível? Por exemplo, ó, eu vou pegar duas funções aqui. Eu vou pegar uma função que depende de x igual a x ao quadrado, por exemplo. E vou pegar uma função que depende de y igual a x mais y mais 1. Repara que, se você colocar x igual a 1 aqui e y igual a 1, elas já são diferentes. Né? Então, assim, essa aqui depende só de x, essa aqui depende de y. Então, elas só vão ser iguais quando x for igual a 1 aqui e quando y for igual a 0. Quer dizer, na verdade, elas vão ser iguais em outros momentos. Né? Mas o que acontece é que se você variar muito o valor de x, essas coisas vão ser diferentes. Né? Para ser iguais, para que elas sejam iguais em todo esse domínio, então necessariamente o que tem que acontecer? Alguém poderia abrir o microfone e falar? Acho que a minha teoria está certa. Acho que só tem aluno da Coreia do Norte aqui. Não, na Coreia do Norte não tem internet. Coreia do Sul. Não tem ninguém. Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Você pode separar elas, não é? É equação separável. Não, a equação separável é o que eu estou fazendo. Ah. Quando que essas duas funções aqui vão ser iguais? Uma que só depende de x, outra que só depende de y. Ixi. Peraí. Em zero? Em zero ou nas bordas, não sei. Não, eu falo assim, não os valores de x e y. Eu falo assim, o que tem que acontecer para que necessariamente essas funções sejam iguais? É um exemplo assim, na verdade a gente resumiu aqui para uma coisa que vai ser bem simples, que é o seguinte. Para que isso seja igual, essas funções têm que ser constantes. Não tem jeito, esse quociente tem que ser constante, porque aqui você tem uma função que só depende de x. E aqui você tem uma função que só depende de y. E elas são iguais para todo x e y pertencente a esse domínio. Então, nesse caso, não tem jeito. O que vai acontecer
é que x duas linhas sobre 4x vai ser igual a y' sobre y, e isso tem que ser constante. Tá? Ou seja, essas funções têm que ser constantes. Para isso aqui ser constante não é muito difícil. Tá? Não é uma coisa que fala assim, nossa, é muito difícil que essas duas funções sejam constantes. Por quê? Porque qual função que eu derivo duas vezes? Vamos pensar aqui, por exemplo, onde está x' sobre 4x. Qual função que eu derivo duas vezes e volta na mesma função? Exponencial, né? Ou então tem uma outra aí. Seno e cosseno volta só com o sinal ao contrário. Volta com o sinal, mas aí quando você coloca o quociente vai cortar e aí vai ficar com o sinal trocado, né? Exatamente. Então o que acontece é que não é muito difícil de você determinar essas funções. Só que aí a gente vai fazer três casos. Porque isso aqui pode ser constante. São três casos diferentes. Ou ela vai ser zero, a constante, ou ela vai ser positiva, ou ela vai ser negativa. Essas são as únicas três possibilidades que existem. Para cada uma dessas constantes, eu vou ter uma solução diferente. Tá? Então, tudo bem aqui? Então, assim, isso aqui é padrão. Essa técnica, vocês vão ver que é uma técnica, como é que eu vou dizer? É uma técnica relativamente simples, ela gera resultados surpreendentes, tá? Mas ela é uma técnica relativamente simples. E aí, quando você faz isso aqui, parece que você está traduzindo, você está reduzindo as suas soluções para soluções muito simples, mas vocês vão ver que não é bem assim depois, tá? Então, por exemplo, vamos trabalhar com essas três constantes aqui. O primeiro caso, qual que é o primeiro caso? O primeiro caso, a constante é zero. Constante é zero. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que x duas linhas sobre 4x é igual a y' sobre y igual a zero. Tá? E aí a gente tem o seguinte, isso significa que y' sobre y é zero, então y' é zero. Qual função que eu derivo que é zero? Constante. Constante. Exatamente. E também vai significar, eu fiz a parte mais fácil, isso vai significar que x duas linhas sobre 4x é zero. Então isso implica que a derivada segunda é zero. Quais funções que têm derivada segunda é zero? Desculpa. Aqui é x. Agora não dá para apagar. Qual função que a derivada segunda é zero? É constante também, né? É constante, o x. No geral, são as funções da forma ax mais b. Tá? Sim. São as funções ax mais b. É porque assim, você tem que pegar o geralzão, digamos assim. Então, não tá certo. Sim. Então, o meu u de xy, que é x vezes y, na verdade vai ser constante ax mais b. Né? Vai ser constante ax mais b. Essa é a primeira solução. Ou seja, se você pegar uma função dessa forma, para qualquer a, b e c1 constantes, quaisquer constantes que você colocar aqui, essa função vai satisfazer a sua equação inicial, tá? Então, basicamente, esse é o primeiro caso, é bem simples, né? Tudo bem, né? Aqui tem que tomar cuidado, porque às vezes o pessoal pega derivada segunda igual a zero, inventa um monte de técnicas lá, sendo que na verdade é só você integrar duas vezes para você poder chegar aqui, certo? Bom, aí agora a gente vai para o segundo caso, que aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, que é o seguinte. Ô, Bruno. Oi, Sofia. Volta ali rapidão. Tipo, lá no Y, você pôs no último tem essa linha? Não tem. Não tem essa linha aqui, não. Obrigado.
Tá. Se a derivada é zero, a função é constante. Bom, no segundo caso, a gente tem uma constante positiva. Para a gente garantir que essa constante seja positiva, eu vou chamá-la de lambda ao quadrado. E eu vou falar que ela é maior que zero, e aí o lambda é diferente de zero. Pode ser negativo ou positivo, tanto faz, tá? Mas a questão é, se você tem um número diferente de zero e a constante é positiva, então a gente vai ter a mesma coisa, né? X duas linhas sobre 4x igual a y' sobre y igual a lambda quadrado. Logo, eu vou resolver a primeira parte aqui, tá? Que é a parte mais fácil. Y' é igual a lambda quadrado vezes y. Qual função que eu derivo, que é a própria função vezes uma constante? Exponencial? Exponencial. O que vai ficar acompanhando o y aqui em cima? Que vai Lambda ao cair quadrado. lambda ao quadrado. Só que aí vocês concordam que qualquer constante que eu colocar aqui vai dar a mesma coisa? Porque aí, ó, o lambda quadrado cai, né? E aí fica aqui. Só que se você deixar essa constante aqui, a constante fica e do lado esquerdo e do lado direito. Tudo bem? Então, qualquer, por exemplo, e elevado a lambda quadrado y satisfaz isso. 2e elevado a lambda quadrado y também satisfaz. E aí, qualquer número que você colocar aqui multiplicando vai satisfazer. E aí tá beleza, certo? Então, esse C1 aqui é constante. Agora vamos para o outro caso. Tudo bem aqui essa solução? Alguma dúvida? Bom, vamos para o segundo caso, então. Segundo caso não, o outro aqui que é x duas linhas sobre 4x igual a lambda quadrado. Então, eu vou ter que x duas linhas menos lambda quadrado, na verdade é menos 4 lambda quadrado x é igual a zero. Essa aqui é uma equação diferencial linear de ordem 2, tá? E aqui os coeficientes são constantes. Eu não sei se vocês lembram como é que faz para resolver isso aqui, que igual eu falei no começo, né? Se você fez cálculo 3 antes da pandemia, já tem muito tempo que você fez cálculo 3, né? Foi em 2019. Porque eu acho que só teve uma oferta, na verdade teve no PSE, com o Heron, e aí semestre passado teve as disciplinas normais, eu, a Adriana e o Heron, né? Aí vamos supor que você não lembra, eu vou falar rapidamente como é que você faz para lembrar aqui. Você vai supor que a sua solução é da forma exponencial, porque aqui eu tenho a derivada segunda, aqui eu tenho a própria função e essa combinação está dando zero. Quando você faz a derivada segunda da exponencial, continua aparecendo o termo exponencial. Então você vai supor que a sua solução é da forma e elevado a rx. Aqui tem que ser x, porque a minha variável é x, quer dizer, a minha função é x maiúsculo, cuja variável é x minúsculo. Dessa forma, quando você fizer a derivada segunda, aí o r cai duas vezes aqui, né? Então isso aqui vai ficar r ao quadrado e elevado a rx. E aí eu vou pegar tanto o x quanto o x duas linhas e vou substituir nessa equação aqui. Então vai ficar assim, x duas linhas, r ao quadrado,
i elevado a rx menos 4 lambda quadrado i elevado a rx igual a zero. Vou colocar o i elevado a rx em evidência. Tá? E aqui fica r ao quadrado menos 4 lambda quadrado igual a zero. Né? Bom, mas esse valor aqui é diferente de zero. E isso, então, tem que ser igual a zero. Tá? Bom, se esse é diferente de zero, porque exponencial sempre é diferente de zero, sobra o r ao quadrado menos 4 lambda igual a zero. E daqui eu já tenho direto que o r é mais ou menos 2 lambda. Bem, o r é mais ou menos 2 lambda. Só que como eu estou supondo que a nossa solução é da forma e elevado a rx, então tanto vale trocar o r por 2 lambda, quanto vale trocar o r por menos 2 lambda, que isso continua sendo solução. Né? Então, nesse caso, a minha solução geral vai ser, aqui eu já usei o C1, então vai ficar assim, C2i elevado a 2 lambda x mais C3 i elevado a menos 2 lambda x. Tá? Então, aqui eu tenho x e aqui eu vou ter o y. Tudo bem? Tranquila a solução dessa DO aqui, pessoal? Vocês precisam me falar, porque... Tranquilo. Sim. Tranquilo. Quando é presencial, eu olho para o aluno, aí faz aquela cara assim de quem não está entendendo nada. Aí já dá para saber, né? Agora aqui eu não... Vocês precisam falar. Tranquilo, né? Bom, aí a solução geral, né? Só rapidamente aqui, quem que vai ser o U de XY? O U de XY é X de X vezes Y de Y, né? Só que quem que é o X? O X vai ser C2 elevado a 2 lambda X C3 elevado a menos 2 lambda X vezes o Y que está aqui, que é C1 elevado a lambda quadrado Y. Aqui, ó, uma coisa que você pode fazer para poder facilitar um pouco, é porque isso vale para qualquer constante. Qualquer constante que você colocar lá, isso vai ser solução. Então, por exemplo, se você vir aqui e multiplicar essa por essa, e multiplicar essa por essa, você pode trocar essas letras, né? Então, você pode escrever a sua solução de uma forma, digamos, mais elegante, assim. Elevado a lambda quadrado, y. Aí aqui C1, C2, eu vou chamar assim, C4, elevado a 2 lambda x, mais C5, elevado a menos 2 lambda x. Essa vai ser a solução final. Se você pegar essa função e substituir aqui, na verdade, qualquer lambda que você colocar, tá? Se você substituir aqui, vai dar certo. Então, repara que aqui a gente tem uma solução que é um pouquinho mais elaborada, tá? Bom, vamos para o último caso. O último caso é um pouquinho mais difícil, né? Mas é mais igual eu falei para vocês, isso aqui é meio que fosse uma revisão de cálculo 3, né? Depois que as coisas pioram um pouco. No último caso, que é o terceiro caso, que a gente vai ter o seguinte. Terceiro caso, a nossa constante
ela vai ser negativa. E aqui o lambda é diferente de zero, tá? Eu vou ter uma constante que é negativa. Então, mais uma vez, ó, x, duas linhas, sobre 4x, igual a y, linha sobre y, igual a menos lambda quadrado. Aí aqui a gente vai ter, só pegando essa primeira parte, y', igual a menos lambda quadrado. Aí aqui é a mesma coisa lá do outro. A única diferença é que aqui aparece menos. E aí no exemplo anterior, é só você falar que o y é C1 e elevado a menos lambda quadrado y. Então, é a mesma coisa. Então, essa aqui é a primeira solução. Agora, fazendo a parte do x, aí a gente vai ter um pouquinho diferente. Que é assim. Então, eu vou ter aqui x duas linhas, mais 4 lambda quadrado x igual a zero, tá? Aí o que vai acontecer? Mesma coisa que a gente faz. Eu suponho que a minha solução seja da forma e elevado a rx, em que a derivada segunda é r ao quadrado e elevado a rx. Substituindo aqui, pegando isso aqui e substituindo, eu vou ter que x duas linhas é r ao quadrado e elevado a rx, tá? Mais 4 lambda quadrado e elevado a rx igual a zero. Coloco o e elevado a rx em evidência. Então, isso é r ao quadrado mais 4 lambda quadrado igual a zero. Esse cara aqui tem que ser diferente de zero, que é exponencial. E aí a gente chega aqui, r ao quadrado mais 4 lambda quadrado igual a zero. Então, r ao quadrado é menos 4 lambda quadrado. E eu não sei se vocês lembram, que nesse caso eu vou ter que o r é mais ou menos 2 lambda i. Tá? Que i é aquela unidade imaginária que é elevada ao quadrado em menos 1. Certo? Aqui eu vou fazer uma pausa, só para lembrar uma coisa lá do cálculo 3. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou atualizar o material, a apostila, que está lá, porque essa parte ficou um pouco confusa. Mas eu vou deixar no apêndice, porque deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidamente na tela. É o seguinte, essa aqui é a apostila que eu estou fazendo, né? Já falei para vocês 50 mil vezes. Aqui no final tem um anexo, tá? Que é a solução, equação diferencial de ordem 2, tá? Nesse anexo eu explico direitinho como que faz para resolver essas equações. Na verdade, esse material aqui eu já tinha feito em cálculo 3, mas eu só copiei e colei aqui, caso alguém não lembre. Mas aí eu acho que eu vou colocar a apostila inteira de cálculo 3, que aí vocês podem tirar as dúvidas que vocês quiserem, tá? Se tiver dúvida de cálculo 1 também, eu ponho uma apostila de cálculo 1, enfim. Aí tem os casos aqui. Esse caso complexo, que é o caso em que o b ao quadrado menos 4ac é menor que zero, ele está bem explicado aqui, tá? Eu só vou fazer um resumo aqui rapidamente, mas em caso vocês tenham dúvida, ou vocês me chamam aqui, eu posso abrir uma chamada de áudio de vídeo, né, para a gente poder resolver, ou então vocês dão uma lida lá no material. Mas basicamente o que acontece é o seguinte, deixa eu parar a apresentação aqui, fazer uma pequena observação, que é o seguinte, quando você tem uma equação diferencial assim, a y duas linhas mais by'
mais CY igual a zero. Essa é uma equação diferencial de ordem 2 com coeficientes constantes. Tá? E ela é homogênea, porque do lado direito é zero. Então, você sempre vai supor que a sua solução é da forma e elevado a rt. Aqui eu estou supondo que a variável é t. Tá? Bom, se a solução é assim, a derivada primeira é r e elevado a rt, e a derivada segunda é r ao quadrado e elevado a rt. Quando eu pego isso aqui e substituo, repara que todos os termos aparecem o e elevado a rt. Então, eu posso colocar ele em evidência. Aí vai sobrar assim, vai ficar AR ao quadrado, mais BR, mais C, igual a zero. Tá? Mesma coisa, essa exponencial não pode ser zero, porque exponencial nunca é zero, então só sobra isso aqui ser zero. Ou seja, você é um aluno do terceiro ano, do segundo, terceiro ano de engenharia, aí você tem que resolver equação no segundo grau, tá? Mas aí isso é bom, porque é fácil. Então, mais BR, mais C, igual a zero. Aí suponha que o seu delta lá, o b ao quadrado menos 4ac, seja menor que zero. Se ele for menor que zero, então as suas raízes dessa equação elas são complexas, né? As raízes vão ser da forma alfa mais ou menos beta i. Bom, quem que é a alfa aqui? Alfa é menos b sobre 2a. Aí tanto faz, tá? Quem é alfa, quem é beta, porque na hora que você estiver fazendo as contas, você resolve. E o seu beta vai ser a raiz quadrada de 4ac menos b ao quadrado sobre 2a. São esses os números que aparecem aqui. Aí você precisa de uma solução geral para a sua equação. A solução geral vai ser C1 e elevado a alfa t cosseno de beta t. Então aqui você tem uma combinação entre exponencial e cosseno, tá? Mais C2 e elevado a alfa t. É o mesmo cara que aparece aqui dos dois lados. Poderia até colocar em evidência. Seno de beta t, tá? Certo, essa vai ser a solução. Quem não lembra disso aqui, pode recorrer ao material lá para poder fazer essa revisão. Amanhã à tarde eu vou dar uma atualizada lá, né? Então, se vocês puderem dar uma olhada, até por volta das 5 horas eu deixo atualizar direitinho. Isso aqui já tem, mas está um pouco confuso. Mas eu vou dar uma atualizada. Bom, aí quando a gente olha para o nosso problema, né, eu tenho o seguinte, que as raízes da minha equação são da forma... Na verdade, assim, quando você olha para cá, o R, ele é 0 mais ou menos 2 lambda i, né? Então, esse aqui é o meu alfa, e o 2 lambda i, desculpa, o 2 lambda é o beta, porque alfa e beta são números reais, né? Bom, então, quem que vai ser a minha solução? Ora, a minha solução vai ser C2 e elevado a alfa t, então é 0x, vezes cosseno de beta x, que é 2 lambda x, mais C3 e elevado a 0 vezes x, porque a parte real é 0. E aí vai ficar seno. Eu ia colocar beta aqui, mas na verdade é 2 lambda x. Tá? E elevado a 0 alfa e elevado a 0 alfa é 1. Então a minha solução vai ser C2 cosseno de 2 lambda x mais C3 seno de 2 lambda x. Aí você pode fazer a mesma coisa, né? Tudo bem aqui na parte complexa? Sim. Bom, então a sua solução U de xy, que é x vezes y, que é x vezes y, ela vai ficar assim, o x é isso, e o y é esse outro aqui, né? Então vai ficar C1
e elevado a menos lambda quadrado y, C2 cosseno de 2 lambda x, mais C3 seno de 2 lambda x. Aí, mais uma vez, você pode pegar esse C1 aqui, ó, e distribuir. Né? Então, isso vai ficar assim. E elevado a menos lambda quadrado y. Aí você chama essa constante de outra coisa. Cosseno de 2... Não, na verdade, aqui você pode colocar um C4 cosseno de 2 lambda x mais C5 seno de 2 lambda x. Tá? E aí, essa aqui vai ser a solução final. Todas aquelas soluções que a gente determinou, tanto essa, agora eu não vou achar as outras aqui, quanto essa, quanto aquela primeira, elas satisfazem aquela equação diferencial original, tá? Aí tem essas três, essa e essa, elas satisfazem aquela equação diferencial original que eu não estou achando onde ela está aqui. Que é essa aqui, ó. Essa aqui é a equação diferencial original. Tudo bem? Então, assim, esse método, qual que é a parte boa aqui? A parte boa é que só tem esse método para resolver equações diferenciais. Nas próximas aulas, a gente vai fazer uma certa consideração, porque, assim, se eu somar todas essas funções aqui, elas ainda continuam sendo soluções, tá? E aí, assim, para resolver os problemas, a gente vai precisar de algumas condições. Igual tinha lá no curso de equações diferenciais ordinárias, no cálculo 3, tem algumas condições iniciais, né? E aqui a gente vai chamar de condições de contorno. Lá tinha o valor inicial, aqui tem condições de contorno, que é mais ou menos a mesma coisa. Para que servem as condições de contorno? Para poder determinar quem são os constantes, tá? Aqui a gente vai trabalhar com só aqueles três problemas, que foram os problemas que eu citei inicialmente. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Basicamente são esses três problemas aqui, certo? Se vocês quiserem dar uma adiantada, dar uma lida no apostila, da forma que tá, já tem a solução lá dos exercícios. Quer dizer, já tem a matéria da semana que vem. Mas aí, amanhã eu vou dar uma atualizada para ela ficar melhor, assim, tem umas coisas lá que não estão boas. Tem uns gráficos lá que eu preciso fazer, que eu fico apanhando. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. É porque, assim, eu não sei desenhar. E eu não sei usar nenhum software que desenhe, sabe? E aí, o único software que eu uso, basicamente, é esse software de escrever texto. Então, por exemplo, todas as figuras que eu preciso, deixa eu pegar as últimas figuras aqui. Tem uma aqui que eu gostei, que é essa figura aqui, ó. Essa figura, temperatura é uma arte, tá vendo? Essa figura, deixa eu mostrar para vocês o que precisa ser feito para fazer ela. É todo esse comando aqui, ó. Começa aqui, aí vem até aqui embaixo. Né? Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi colocar alguns comandos aqui para eu poder fazer essa figura. As outras figuras também, essas outras aqui também ficaram legais, mas aí elas estão em outra parte aqui. Por exemplo, elas estão... Não vou mostrar, não. Deixa eu ver as outras aqui. Essa aqui também, para fazer... Então, assim, às vezes eu demoro um pouco, porque fazer esses desenhos aqui para tentar ilustrar bem os problemas dá um pouco de trabalho, tá? Mas é divertido de fazer. Né? Todas essas figuras que eu faço, eu não faço em nenhum outro aplicativo, eu faço direto no LaTeX. Então tem que usar algumas linhas de comando aqui, mas isso aqui todo mundo sabe como é que faz, né? É só você dar uma googada, muda uns valores, e aí fica de boa. Tá? Mas está sendo divertido fazer isso aqui. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Na semana que vem, eu vou atualizar o material amanhã à tarde, então se possível vocês derem, se vocês puderem dar uma adiantada na matéria e ler para a próxima aula, é
é muito bom, porque aí você chega na aula mais tranquilo, só para tirar a dúvida mesmo, tá? O que eu escrevo aqui é uma síntese do que está escrito na apostila, mas eu falo mais, então por isso que é importante as aulas, tá? Tudo bem? Ô, Bruno, você vai fazer uns exemplos semana que vem? Pô, na verdade eu vou resolver esses 3 exercícios aqui na semana. Ah, show. Certo? Quer dizer, esses 3 exercícios não, né? Eu vou resolver a equação do calor. É uma aula inteira para resolver a equação do calor. Eu vou resolver a equação da corda. E a equação de Laplace eu vou deixar como aula assíncrona, tá? Demorou. Mas também depois tem aula de exercício, eu posso resolver de novo também, certo? Bom, pessoal, então tá. Então, bom final de semana. Final de semana sim, né? Bom resto de semana para vocês. Bons estudos aí. Aí a gente se vê na segunda. Lembra de olhar no Moodle amanhã à tarde, tá? Valeu, Tchau. Bruno. Você também. Abraço. Valeu, até mais, abraço. Valeu, professor. Até mais.